é só uma norma de ordem orientativa. Mas, enfim, então você já tem esses dispositivos legais, mas ainda a gente precisa de levar ao Supremo Tribunal Federal para que ele sumule. Por quê? Se precisou de chegar ao Supremo, é porque as estruturas abaixo estavam descumprindo o que está cristalino na Constituição, né? Ok, mas aí a DPF 130 e tal, ok. Aí a juíza de contagem, da vara de contagem, acho que era sexta vara, um negócio assim, de contagem. Foi com remédio de reclamação constitucional? A última foi reclamação constitucional, isso. Uhum. Então, suspenda, retira a reportagem do AI, mandou ofício pro Google, mandou ofício pro Facebook, porque para isso eles são céleres. Exatamente. Vou Pode pedir um medicamento pra você ver. Exatamente. Mas para isso são céleres. Beleza. Aí, reuni com os advogados à época e falei assim, não concordo com essa decisão. E aqui a gente pode ter o fim da ronda se não agirmos agora. Por quê? Porque está vindo uma decisão de primeiro grau dizendo que deve suspender e não julga isso como censura prévia. Não, vamos ao tribunal. Aí, ok, subimos ao Tribunal de Justiça. Veio uma decisão brilhante do desembargador trazendo a DPF 130, inclusive ele dá uma aula particular para a juíza de primeiro grau. Quem era o desembargador? Vasconcelos alguma coisa. Ah, tá. Vasconcelos alguma coisa. Não, Vasconcelos era o sobrenome. Você consegue pesquisar aí? Põe esse desembargador Vasconcelos TJMG. E aí ele ainda dá uma aula para a juíza de primeiro grau. E ele traz no julgado, porque no julgado de relatoria do ministro Aires Brito, né, a DPF 130, a ministra Carmen Lúcia, ela escreve, até onde eu gosto dos julgados da Carmen Lúcia, porque ela traz o mineirês ali pra cena, né? Então ela colocou assim, como já diz o ditado, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Tá certo que se o advogado falar isso, o juiz vai dar pitinho, né? Com certeza. Mas a ministra... Oficina, OAB. Mas veio da ministra, achei maravilhoso. Eu gosto dos julgados da Carmen porque ela aproxima a linguagem popular, né? E aí, beleza. A DPF 130 e tal. Aí o desembargador remeteu a DPF, falou, não, volta com os vídeos pro ar. Pronto. E aí falamos, ótimo, temos agora um acórdão favorável, vamos ver se isso vai virar realmente uma jurisprudência do tribunal. Mas já tem uma força muito, muito grande aqui, né? Tá. Continuamos fazendo o trabalho. Vieram outros processos, aí as outras turmas, as outras câmaras, concordavam com essa decisão do desembargador. Até que então firmou-se uma jurisprudência de que o meu trabalho era legal, não tinha nenhuma violação legal. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor se trata de norma de ordem pública e interesse social. Então, o estabelecimento comercial deixa de ter a característica puramente privada e ele passa a ter o interesse público no que está sendo tratado ali, e é uma norma cogente, ele não pode afastá-la, né? Nem o Poder Judiciário pode afastar. E o espaço, então, aberto ao público é um espaço que o jornalista pode ir e pode atuar, e está tudo certo, né? Tem ali não uma equiparação, mas se assemelha a uma repartição pública. Exato. Né? Ok. Firmeza. Então a gente... É o quarto poder, hein? Hã? É o quarto poder, faz parte do quarto poder. E estando a serviço da sociedade, Exato. Interesse público, etc, tal. Perfeito. Falamos, não, então agora tudo certo. Já fazíamos o que é certo, agora a gente vai ter mais segurança ainda de continuar fazendo. Pronto. De repente, nos últimos tempos, por causa de alguns... eu entendo assim, que a ronda começou a incomodar determinados grupos que não se podia incomodar, eu interpreto assim. Começaram a haver decisões do tribunal que contrariavam a própria jurisprudência. Aí eu falei assim, algo de errado não está certo. Só para dar trabalho, não é? Cara, se você recebe uma decisão dessa de um juízo de primeiro grau, você fala assim, tá bom, pode ser inexperiência. Porque a lógica, né, do duplo grau de jurisdição, além de ser uma lógica de você poder reformar as decisões, também é a lógica da experiência. Né? Então, entende-se que o segundo grau da jurisdição é um grau de experiência. Né? Então, você vai revisar as decisões de primeiro grau. Por quê? Porque pode ser que haja uma inexperiência ao julgar ali e o tribunal vai corrigir isso. Exato. Então você parte do pressuposto de que juiz de primeiro grau pode errar
em descumprir a DPF 130. Mas é inadmissível que um tribunal a descumpra. Tem que ter alguma coisa assim muito forte por trás para que um tribunal descumpra uma decisão que está sumulada em uma DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental do Supremo Tribunal Federal. Não é possível, mas foi possível. Né? E aí começaram a cair reportagens. Pá, cai uma, cai outra. Aí a empresa me processava, o juiz de primeiro grau ia lá, né, para fundamentar a decisão. Ele via que o próprio TJ tinha jurisprudência favorável ao meu trabalho, o juiz citava, inclusive, a jurisprudência do TJ, e aí começou o próprio TJ a falar, não, o juiz de primeiro grau caça a decisão do juiz de primeiro grau e retira a reportagem do ar. Oxe, algo de errado não está certo. Estava acontecendo alguma coisa aí. E o que é que vamos fazer? Vamos subir para o Supremo Tribunal Federal. Lá vai trabalho pro Brian. Vai. É?